Bom, deixa eu perguntar, você tá meio esquecidinho? É o Rafa tá. Sempre. Olha, Kátia, desde que eu contraí a Covid-19, minha memória ficou muito boa, não, viu? Mas será que é o Covid só? Eu acho que não. Ou será que a gente também tem tanta informação desnecessária no dia a dia? A gente não larga esse negócio. Internet. E a gente... Ó, qual é o número do seu telefone? Você Pelo lembra? amor de Deus, chefe, eu vou lembrar o número do meu telefone Tem agora. gente que não lembra o nome do seu próprio telefone. Eu não sei o número do telefone do Rodrigo. Eu não sei o meu CPF. Se Porque perguntar vem- rápido Você não assim... sabe? Não, se a mulher perguntar 2 vezes, eu Então. não consigo. Hoje, doutor Sérgio Jordi, que é neurologista, está com a gente tentar entender o que a gente pode fazer para melhorar a memória e quando a memória pode ser um sinal de alguma doença. Mas antes, Alex fez um resumão, né? Isso. Vamos ver? Fecha os olhos aí e pensa comigo. Qual a primeira boa imagem que vem à sua cabeça? A Piscina. memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos por meio de experiências vividas ou até mesmo ouvidas. Ela está intimamente ligada à aprendizagem e também ao emocional. Por isso, algumas memórias são mais marcantes do que outras. A perda de memória pode ser um sintoma de mau funcionamento cerebral. É um dos motivos mais comuns para que as pessoas, especialmente as mais idosas, procurem um médico. Muitas vezes, familiares notam e relatam a perda de memória. Fecha os olhos aí e pensa comigo. Se a perda de memória é o primeiro sinal da doença de Alzheimer, uma forma progressiva e incurável da demência, tipo de transtorno cerebral. Pessoas com demência perdem a capacidade de pensar com clareza. Em geral, se a pessoa estiver ciente da perda de memória, a ponto de se preocupar com ela normalmente não tem demência precoce. O estresse e a ansiedade são 2 grandes inimigos da memória. O excesso de estresse não apenas dificulta a concentração e a atenção, como também interfere no próprio processo de aquisição e formação de novas memórias. A ansiedade também pode alterar este processo, principalmente por comprometimento da atenção. No Brasil, cerca de 1.760.000 pessoas têm alguma forma de demência. Casos da doença aumentam com o envelhecimento da população e podem chegar a 5.500.000 até 2050. Por isso, é importante estar atento e esse é o nosso tema de hoje do Plantão Médico do Melhor da Tarde. Já queria começar, doutor Sérgio, perguntando uma coisa. Aconteceu comigo, os meninos sabem. Algumas semanas atrás, fiquei 2 dias sem celular. Não andei com o celular, tive que deixar com a minha assistente, fiquei sem celular. Ótimo. Eu me deparei com situações ridículas. Eu tinha que ir em determinado lugar, que eu já tinha ido 10 vezes, e eu não tinha como colocar no aplicativo, no Waze. Eu não sabia o trajeto que eu tinha que fazer. Olha que estupidez. Eu não sabia, mas por onde que eu ia mesmo? Eu não lembrava, porque você está no automático. Precisava chegar aqui e ligar do telefone do camarim pro Rodrigo, eu não sabia o número dele. Essa tal facilidade, na verdade, pode trazer transtornos pra gente no futuro, já que você não fica estimulando o seu cérebro a pensar, você vai no automático? Pode sim. Pode? Na verdade, a gente sabe que essas funcionalidades que a gente tem na vida moderna, né, os aparelhos celulares e todas essas facilidades que a gente tem, acabam deixando que a gente não pense, eu não guarde, não exercite esse tipo de memória a mais, né? Então, antigamente se sabia, né, o número de todo mundo de cor e etc, mas agora você não precisa mais disso, porque você tem aquele celular que vai fazer, e essa ferramenta faz com que você não mais exercite esse tipo de memória, e aí ela fica meio que perdida. Então, mas quando a gente perde essa conexão dos neurônios, a gente acaba tendo um cérebro fraquinho, não é não? Para algumas coisas sim. Só que, em contrapartida, para outras atividades que você está exercitando, você vai ter o desenvolvimento. Então, o cérebro ele é plástico, que a gente chama de plasticidade cerebral. Então, ele vai se desenvolver à medida em que você vai utilizando determinadas funções dele. Né? Então, se você está fazendo uma função de apresentação de programa, por exemplo, então essa facilidade de fala vai estar muito desenvolvida. Né? E outras coisas que você não está exercitando, elas vão ficando um pouco menos desenvolvidas. Então, bom seria que a gente alimentasse todos esses nichos, né? Exatamente. A gente tem nossos mitos e verdades, vamos ver o primeiro deles, ó. Você de casa vai mandando suas perguntas, tá esquecidinho também? Já se deparou que nem eu, que não sabia nem onde tinha que ir o caminho? Coisa, foi ridículo. Ó, gente, o consumo do álcool afeta de forma crescente a memória, independente da quantidade. Muita verdade, doutor. Então, de uma certa maneira, isso é muita verdade. É verdade? Né? Quer dizer, a gente tem, inclusive, uma demência relacionada ao consumo de bebida alcoólica, a demência de Wernicke.
que pode ser muito grave, e isso pode, de fato, causar um transtorno no funcionamento cerebral, né? Ainda mais se a pessoa começa a ingerir bebida alcoólica muito cedo, né? Exato, né? Quer dizer, quanto mais tempo prolongado e por quantidades grandes que a pessoa consuma, pode, de fato, causar lesão cerebral direta. A gente tem aqui, ó, principais causas para perda de memória. O envelhecimento seria uma delas, né? Doença de Alzheimer, lesão cerebral traumática e deficiência de vitamina B12. Então, não só deficiência de vitamina B12, mas alterações metabólicas, né, problemas de tireoide, todas elas podem afetar a memória, né? A deficiência de vitamina B12 tem uma relação mais íntima com o sistema nervoso central, porque ela é uma das vitaminas que o cérebro mais usa, vamos dizer assim, né? E a deficiência dela, de fato, causa lesão cerebral direta, né? Agora, a gente fala de envelhecimento, mas se a gente reparar, algumas pessoas têm uma memória tão fantástica, mesmo com 90 anos, 80 e poucos anos. Será que é porque elas vão se desafiando todos os dias também, para tentar lembrar as coisas, ao invés de ter essas facilidades que a gente tem? Então, o exercício do cérebro, que a gente chama quase uma academia do cérebro, quer dizer, você se manter ativo, manter com atividades, manter a sua vida corriqueira, né, sua família, vai fazer com que o seu cérebro se preserve mais, né? E tem pessoas que, de fato, não têm doenças crônicas, que têm uma saúde geral muito boa, elas vão ter uma preservação melhor desse cérebro, né? A gente sabe que o corpo inteiro basicamente funciona para que o seu cérebro funcione bem, receba todos os nutrientes e tal. Se você não tem isso acontecendo, você vai ter um sofrimento desse cérebro. Isso eventualmente vai poder causar uma perda de funcionalidade, né? Vamos para as perguntas aí, Alex? Muitas perguntas que não param de chegar. Chefa, começando com a Jéssica. A falta de memória pode ser causada por ter uma rotina muito pesada, doutor? É muito comum essa queixa. Inclusive a gente comentou antes que essa é uma das queixas mais comuns no consultório da neurologia hoje, né? Todo mundo cansado e sem memória. Porque você acaba tendo um exercício extremamente grande. Então, hoje, o nível de atividade que você tem que ter, e você está ligado através de celular, através de uma porção de estímulos no nível máximo, você vai criar uma fadiga muito grande, né? Então, a gente tem uma porção de alterações, né, de déficit de atenção secundária a estresse e a outras coisas que vão causar a perda dessa agilidade da memória. Fica lerdo, né? A pessoa fica lenta, né? Tudo mais difícil. A Milena fez uma pergunta interessante. É comum pessoas muito novas esquecerem as coisas, os jovens? Pode também? Pode. Na verdade, isso pode acontecer quase que em qualquer idade, né? A gente tem crianças até adultos de 80 anos com a mesma queixa relacionada, né? E por quê? Que causas, por exemplo, de uma criança, por exemplo? Então, na verdade, assim, quando você tem uma falta de estímulo ou então um estímulo excessivo, né? E você tem um nível de estresse emocional, quer dizer, uma pressão grande em cima daquela criança, o rendimento dela, ela não vai estar tranquila para poder fazer as atividades dela. Então, ela pode ter perdas, né? Isso numa criança normal, né? E sobrecarregando a criança também, né? Tem gente que põe tanta atividade na criança que ela deixa de ser criança, né? Balé, Exato. inglês, não sei o que. Exato. Então, você acaba estressando, né? O que parece ser divertido para os pais é um transtorno para a criança. Podia detestar balé, preferia futebol, mas tem que fazer o que o pai e a mãe querem e não brincam. Não deixam de ter essa infância importante.